Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa série Nova Aliança. Nesse episódio de número 3, nós vamos abordar uma pergunta que é muito feita, uma dúvida que se tem muito quando é pregado a graça. Se eu estou debaixo da graça, eu posso pecar? Por que existe essa pergunta, né? Porque aqui tem um versículo em Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí as pessoas confundem, porque leem esse versículo e leem com uma mentalidade distorcida, porque fala que o pecado não tem mais poder, que nós estamos debaixo da graça. Então a pessoa acha que ela pode pecar à vontade, ela entende que ela pode pecar à vontade, e isso é um argumento também de muitos que são legalistas, que são contra a graça, fala que se pregando a graça da maneira que tem que ser pregada, as pessoas vão se achar no direito de pecar e que não é saudável pregar a graça por conta disso. Mas isso é totalmente uma mentira, porque aqui as pessoas pegam esse texto e distorcem e acabam falando coisa que ele não está dizendo. Porque a graça, ela nos dá poder sobre o pecado. Então, quando o pecado não tem poder, não é que eu posso pecar e não vai ser considerado um pecado porque eu estou debaixo da graça. O pecado não tem poder porque a graça de Jesus Cristo, a obra consumada de Jesus Cristo, a nova aliança, me dá poder sobre o pecado. Porque todos os meus pecados foram perdoados. Então, eu tenho poder sobre o pecado, sobre a tentação. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça de Jesus Cristo. Por mais que todos nós sejamos sujeitos a cair, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E porventura que se aconteça de cair, a aliança que Jesus Cristo fez não vai se quebrar. A aliança dele não se quebra. Você se reconcilia com ele e você volta na aliança. Só que nenhuma pessoa que está debaixo da graça, ela sente prazer em pecar. Ela sente prazer em estar pecando, ela não se sente livre para pecar. Pelo contrário, ela é livre para não cair no poder do pecado, porque ela sabe que ela tem mais poder sobre o pecado, porque ela está debaixo da graça. E não é por uma justiça própria dela, não é por um esforço que ela fez. É tudo que Jesus fez e ela simplesmente tem fé na obra consumada de Jesus Cristo e assim ela vive a vida dela debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, que é a nova aliança. É a maneira de se viver debaixo da nova aliança. Não é viver pelo seu esforço, não é viver pelo que você pode fazer para Deus. É sobre o que Deus fez por você e hoje você responde isso crendo, tendo fé nisso. E entra a fidelidade aí. Onde que está a fidelidade? A fidelidade, ela é por amor. Ela não é por uma obrigação. É como uma esposa e seu marido. A esposa e o marido não é fiel um ao outro por obrigação. É fiel porque ama. Porque tem uma aliança ali e eles se amam. Porque se for por obrigação, por acaso pode acontecer isso, uma esposa ser fiel ao marido porque ela tem medo do marido. Ela se sente obrigada. Isso é um relacionamento tóxico. Nós entendemos isso como um relacionamento tóxico e ninguém quer um relacionamento tóxico, muito menos Deus quer ter um relacionamento tóxico conosco. Porque o relacionamento que o povo de Deus vivia debaixo da velha aliança, que era através da lei, eles tinham que cumprir a lei, que são 613 leis, eles tinham que cumprir as leis para poder ter um relacionamento com Deus, para poder alcançar o favor de Deus. Então era tudo por esforço próprio. Só que ninguém conseguia cumprir a lei, são 613 leis, ninguém conseguia cumprir todas essas leis. E a lei,
ela foi dada por vários motivos, mas o mais importante é por conta dela ser um espelho para nós. A lei, ela é um tutor, ela nos conduziu a Cristo. Porque como ela nos conduz a Cristo? Porque ela é um espelho. Quando a gente vê a lei, quando a gente conhece a lei, a gente sabe que nós somos pecadores. Quando a gente conhece a lei que foi dada por Deus, a gente sabe que nós somos pecadores. E graças à aliança, à nova aliança, o sacrifício de Jesus Cristo, nós reconhecemos que nós não somos nada e nós olhamos para Cristo. Ela é um espelho. Você olha para o espelho e você vê os defeitos que você tem. Você olha para a lei e você vê os defeitos que você tem. Só que você não vai abraçar o espelho e isso não vai tirar os defeitos seus. Mesma coisa a lei. Você tentar abraçar a lei, isso não tira os seus defeitos. O que vai te fazer ser justo perante Deus é você olhar para Cristo. Aí entra a fidelidade por amor. Porque toda a lei de Cristo, toda a lei, ela se resume no amor, que foi o mandamento que Jesus Cristo deu para nós. Amai uns aos outros como eu vos amei. E tudo termina no amor. Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou matar. Eu vou estar sendo fiel a Jesus. Eu não vou pecar porque Jesus, ele pagou pelos meus pecados e agora eu posso pecar. Isso não é graça. Uma pessoa que pensa assim, ela não entendeu a graça. Porque quem entende a graça, entende o sacrifício que Jesus Cristo fez e reconhece que ele sofreu dores, humilhações, que ele morreu, que ele foi feito maldito, porque a morte de cruz morria na cruz quem é maldito. Ele se fez maldito por nós. Então nós entendemos isso e por amor a esse sacrifício, por amor a Jesus, pelo amor que ele teve por nós, por reconhecer o amor que ele teve por nós, nós amamos uns aos outros. Nós não temos prazer em pecar, por mais que a natureza humana seja pecaminosa. Nós temos a graça de Jesus Cristo na nossa vida, o favor imerecido, porque nós não merecemos nada. Nós não temos que tentar ser merecedor por nossa própria justiça. Nós temos que reconhecer que nós merecemos algo de Deus, porque Jesus Cristo nos fez merecedor. Ser merecedor pela própria força, pela própria justiça, é viver debaixo da antiga aliança e é recusar, é negligenciar a nova aliança de Jesus Cristo. É negligenciar o sacrifício de Jesus. Então ninguém é justo por conta própria. Nós somos justos graças a Jesus. E graças a Jesus Cristo, nós temos poder sobre o pecado. Então, por isso que é muito importante se pregar a graça, meditar na graça. Por quê? Nós devemos pregar a graça, a nova aliança e meditar nela. Porque nós vamos meditar no amor que Jesus tem por nós. E todas as vezes que vier tentação, todas as vezes que vier alguma tribulação, algum problema, alguma aflição, que nós estamos sujeitos a passar nesse mundo, nós vamos lembrar do amor que ele tem por nós. E nós vamos aumentar a nossa fé através desse amor que ele tem por nós. É muito bom nós falarmos para Jesus que nós amamos ele. Só que melhor ainda é meditar no amor que ele tem pela gente. Porque não é respeito de mim, não é o que eu posso dar para ele. Muitos vão porque, eu vou dar o meu melhor para Jesus. Isso não vai adiantar eu querer dar o meu melhor para Jesus, porque eu não tenho nada a dar para ele, a não ser receber o amor dele. E quando eu recebo o amor dele, eu posso amar as outras pessoas, eu posso propagar o amor dele, eu posso andar no perfeito amor, porque eu estou reconhecendo o amor dele
E assim eu sei amar a outra pessoa. Eu não amo o meu próximo porque eu sou uma pessoa boazinha. Eu amo o meu próximo porque Jesus me amou. Então é a respeito de mim. Aliás, é a respeito dele, não é a respeito de mim. É o que ele fez, não é o que eu posso fazer, não é o que eu faço, não é o que eu quero fazer. Quando nós entendemos isso, que o mundo não gira em torno de nós, gira em torno de Jesus. O mundo não gira em torno do que a gente pode fazer, gira em torno de Jesus. Deus, ele não olha para nós como pecadores, como pessoas ruins. Deus, ele olha para Jesus e ele vê Jesus Cristo em nós. E quando ele vê Jesus Cristo em nós, nós se tornamos justos. Foi por isso que ele deu o Filho dele. Então, é impossível Deus ficar irado conosco. Por quê? Porque toda a ira dele foi satisfeita. Toda a ira dele foi satisfeita no sacrifício de Jesus. Se Deus fosse ficar irado conosco, ele teria que pedir desculpa a Jesus. Ele teria que pedir desculpa. Mas, o que Jesus fez para nós é o suficiente. Não é difícil. Não é difícil. Se está difícil é porque a gente tenta fazer com as nossas próprias forças, com a nossa própria mão, com o nosso próprio pensamento, com a nossa própria inteligência. Não é difícil ter um relacionamento com Deus. Mesmo na aprovação da nossa fé, não é difícil. Se nós reconhecermos o amor de Jesus Cristo por nós, nós saberemos que não é difícil ter um relacionamento com Deus. Não é difícil passar por situações aflitas, que para esse mundo é difícil, porque para Deus nada é impossível. Só que nós temos que nos relacionar com Jesus Cristo todos os dias, pois isso é muito importante, porque nós vamos conhecer cada vez mais a graça dele. E quando a gente conhece cada vez mais o amor dele, a gente tem uma vida plena, uma vida saudável, uma vida próspera. A gente vive o propósito que Deus determinou para as nossas vidas, porque nós sabemos que Jesus nos ama. E a gente não vai se fazer de coitado, a gente não vai achar que nós não merecemos. Por quê? Porque quando a gente tenta com a nossa força e a gente não consegue, nós se vemos como coitadinhos. Eu tentei e não consegui. Eu não mereço porque eu não sou bom o suficiente. E aí a gente cai numa bola de neve e aí a gente só vai decaindo. Por quê? Porque tentou fazer com as próprias forças. Mas quando nós reconhecemos que o que Jesus fez é o suficiente, nós vemos que através da obra consumada nós somos merecedores. E nós não somos nenhum coitadinhos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Até o próximo episódio.